Atenção! Esse vídeo não contém fatos, mas sim suposições, e não tem o intuito de denigrir a imagem e o trabalho do artista e nem religião. São apenas suposições. No fim, tudo pode ser mera coincidência. Agora sentem-se, crianças. A titia vai lhes contar uma história. Afinal, seria Lionel satanista? Será que Lionel faz parte de alguma seita? Será que Lionel tem parte de algum capeta? Minhas conclusões Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein? If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Hoje eu trago pra vocês aqui no canal, finalmente, a parte 3 e parte final da minha análise a Monteiro Call Me By Your Name, do rap Lil Nas X. Se você ainda não assistiu a parte 1 e parte 2, ela está disponível aqui no canal. Dá uma rodada, dá uma circulada aqui que você vai encontrar não só essas análises, como outras que eu tenho certeza que se você é uma pessoa como eu, que gosta de dar uma boa viajada numa análise baseada em teorias, você vai amar. Aliás, não deixa de clicar no inscrever-se aqui abaixo, caso você goste desse tema, e não deixe de dar um like no vídeo, né? Não vai te custar nada e vai acrescentar muito na minha vida. Bom, vamos à continuação da onde eu parei lá na parte 2. Num contexto geral ainda do clipe, eu pude deduzir que Lil Nas X quis deixar bem claro que independente dos julgamentos, que independente das críticas, apedrejamentos, ele não está disposto a mudar a sua essência nem por nada, nem por ninguém. Mesmo que isso lhe custe ser demonizado, mesmo que isso lhe custe perder uma vaga no céu ou ganhar uma vaga no inferno. Isso para Lil me deu a entender diante desse clipe que está sendo completamente indiferente. Ele quer ser feliz e viver o seu momento. Bom, convenhamos que ele, como qualquer um de nós, temos o livre-arbítrio para escolhermos o que nós queremos para nós, né? Isso foi dado, aliás, divinamente. Então, ninguém, nem de dentro de um templo, nem de fora, independente da religião, tem o direito de julgar a escolha de cada ser humano sobre o que quer fazer da sua vida, independente de qual seja a situação. E para finalizar essa análise nesse meu vídeo aqui, vamos à pergunta que não cala. Muitos de vocês me perguntaram, quando me pediram para ver esse clipe, se eu também considerava, assim como vocês, que Lil Nas X é satanista. Bom, para falar desse detalhe, para responder essa pergunta com mais autoridade sobre o que eu estou falando, eu quero deixar claro para cada um de vocês, até porque eu sei que tem pessoas que me acompanham que são praticantes de todas as religiões, gente. Aqui tem de tudo. Então, eu quero deixar claro que em toda religião existem vertentes diferentes umas das outras. Elas não são iguais, porém cultuam basicamente a mesma doutrina. Não, tem doutrinas diferentes, porém sigam praticamente a mesma fé, entende? Tem o mesmo nome na religião, mas a vertente tem doutrina diferente. Isso tem na igreja, isso tem na religião afro-brasileira, isso vai ter em tudo quanto é tipo de religião, e no satanismo não é diferente. No caso do satanismo, existe o satanismo ateísta e existe o satanismo teísta, além de uns fanáticos religiosos, que são um caso à parte em toda e qualquer religião, né? Resumidamente, o satanismo ateísta, também conhecido como satanismo leviano, é considerado religioso por conter dogmas e rituais focados em psicodramatizações e não em crenças em algo sobrenatural. Eles consideram Satanás um mero símbolo da natureza inerente do homem, e não como um deus ou algo realmente real.
tipo um ser que realmente já existiu ou exista, mesmo que sobrenaturalmente. No satanismo ateísta, na verdade, não se acredita em nenhum tipo de Deus, entidade, demônios, mas sim acreditam no individualismo. Digamos que, olhando de fora, a gente pode sentir que é uma visão de vida praticamente ou quase que numa visão científica. No satanismo ateísta, se prega que cada ser, é o seu próprio Deus e o seu próprio demônio. Basicamente uma visão total ateísta, né? Então todo ateu seria um satanista leviano, mesmo que inconscientemente. Se parar para raciocinar, é isso. Já o satanismo teísta crê em entidades espirituais, em deuses, demônios, como seres evoluídos, com uma inteligência, no caso, à parte do ser humano. Já nessa vertente, diferente do satanismo ateísta, esses seres são invocados e respeitados como auxiliares da evolução do adepto. E no satanismo teísta tem pelo menos duas formas de prática. Uma delas é apenas a adoração e admiração pelo arquétipo de Satanás, como um ser iluminado que não aceitou viver limitado por regras que oprimiam a sua real vontade, os seus reais desejos. E assim, esses que seguem essa religião também optam viver. E por isso se identificam com o arquétipo de Satanás, se identificam com a personalidade dele, e então decidiram adorá-lo por identificação. Então, basicamente, eles se inspiram nessa personalidade valente e que vai à luta do que quer, enfrentando, seja lá o que fosse que tivesse que enfrentar. Para você ver que indo a fundo, a gente vê que não é exatamente como se vê de fora, por histórias contadas, às vezes, de modo tão macabro. Claro que, como eu disse, sempre existe em toda religião, principalmente nessa, acredito eu, aquela vertente fanática que, basicamente, cria algo em cima da religião, mas que não era nem basicamente daquela forma, entende? E isso acontece em toda religião, isso é verdade. Por exemplo, eu digo que eu já participei de alguma religião que, no meu tempo, a visão não era igual a que hoje eu escuto de pessoas que praticam hoje em dia. E eu fico assim, engraçado, porque no meu tempo não era desse jeito. Então, vai inovando e, às vezes, a pessoa que levantou aquele templo, que levantou aquele lugar, aquele espaço religioso, acaba criando uma nova doutrina, e essa nova doutrina vai sendo repassada de adepto para adepto, e assim vai inovando a religião, às vezes de um modo mais positivo, às vezes de um modo mais negativo. Então, na questão fanática do satanismo, que é o que o povo mais conhece, é aquele ponto onde os adeptos, né, querem usar rituais macabros, onde se falam sobre sacrifícios, né? Bom, aí pode-se dizer que, mas isso é história para boi dormir. Existem as vertentes fanáticas que criam uma situação mais pesada, sim. A gente pode ver isso até em reportagens. Basta dar uma procurada que vai ver que tem uma reportagem relacionada a algum tipo de ritualística que envolveu sacrifício pesadíssimo. Então, era um fanático religioso, possivelmente, né? Eu, por exemplo, já vi uma história muitos anos atrás que eu nunca mais esqueci na minha vida, que era sobre uma menina que foi chamada para fazer uma entrevista com uma moça para cuidar de uma criança de 5 anos. E ela, quando chegou lá nessa casa para poder fazer essa entrevista, estava o pai da menina e a que se dizia mãe, né, que eu não lembro se era, e a menininha também estava presente na casa, o que foi a chave para desvendar esse mistério. O que aconteceu? A menina nunca mais apareceu, nunca mais voltou em casa. Aí diz, né, eu vou ver se eu acho até essa matéria e vou botar lá no meu Instagram. Diz que, no caso, o homem deu uma pasada na cabeça da menina, olha que coisa pesada. A menina, né, até o fim isso, tá, gente? Até o fim. Aí, depois que a menina já não estava mais em vida, diz que fizeram coxinhas e empadas com as partes do corpo dela e venderam para restaurantes. E como é que isso foi desvendado? A menininha presenciou tudo.
E aí ela automaticamente, na inocência, comentou com a vizinha, e aí isso veio à tona, e quando a polícia chegou, tinha partes que estavam dentro da geladeira e partes que estariam enterradas no quintal. Gente, e eles falaram que era um ritual para melhorar a vida deles. Fazia parte de uma religiosidade que eles seguiam. Eles queriam justificar isso, entendeu? Eles tinham que dar um motivo de por que eles fizeram isso. E o motivo era basicamente fanatismo religioso, mal doutrinado, né? Podemos dizer assim. Eles acreditavam que fazendo isso, a vida deles iria evoluir para o melhor que pudesse. Evoluiu, foram para a cadeia, né? Grande evolução. Enfim, ironias à parte, vamos continuar com a nossa análise. E para aqueles que geralmente se sentem ofendidos, porque aí julga que a minha religião é assim, assado, mas não é. Mas tem que entender que, infelizmente, existem uns sujos fanáticos que acabam criando essa visão para os que estão de fora, não conhecem. Então vai acabar generalizando que todas as vertentes vão ser iguais, entende? É culpa desse tipo de pessoa, desse tipo de adepto, desse tipo de fanático religioso que acaba sujando toda uma religiosidade com diversas vertentes e acaba confundindo a cabeça de quem enxerga de fora. A pessoa não vai ver desse modo mais suave que você que é adepto vê. Vai acabar vendo do modo mais cruel, porque o nome em si, dependendo do que você acredita, já pesa, né? Dependendo da crença do outro. Porque cada crença vai dizer uma coisa. Então, automaticamente, isso vai fazer com que a pessoa pense que todas as vertentes praticam da mesma forma. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Tendo eu explicado que existem diversas vertentes em toda religião, e não é diferente no satanismo, agora sim eu posso responder se eu, Shelly, acredito ou penso que Lil Nas X pratique satanismo. E a minha resposta é, e rufem os tambores. Gente, eu ainda não consigo ter uma resposta sobre isso. Completamente bugada. Eu não consigo dizer com certeza se ele é, e se ele é ateísta, se ele é teísta, e vocês já vão entender por quê. Resumidamente, porém eu vou dar detalhes para vocês, claro, em certa parte da minha análise sobre Lil Nas X e sobre Monteiro Call Me By Your Name, eu posso pensar na suposição dele ser, sim, satanista ateísta. Mas aí, em outra parte, sobre Lil Nas X, sobre Monteiro, eu já começo a pensar que ali já dá a entender que ele é satanista teísta. Aí, em outra terceira parte ainda, eu posso pensar que tudo não passou de um marketing, porque a gente não tem marketing melhor do que causar polêmica. Então, assim, de certa forma até funcionou, né? Causou uma grande polêmica, um grande alvoroço, e isso eleva muito o sucesso para um artista, né? Talvez tenha sido isso. Então, são 3 possibilidades e eu não consigo saber ao certo qual dessas é a mais óbvia. Mas vamos aos detalhes para fazer eu pensar nisso. Por que eu poderia pensar que Lil Nas X supostamente seria satanista ateísta? Porque em Monteiro Call Me By Your Name, no clipe, ele não exalta a Deus, mas ele também não adora a Satanás. Ao contrário, ele o aniquila, fazendo de si mesmo, do seu próprio eu, o único dono de si. O seu único Deus e o seu único demônio. Assim como a vertente ateísta do satanismo tem como dogma, como doutrina, como crença. Mas, depois do lançamento do clipe, Lil Nas X lançou um tênis inspirado no seu videoclipe que até agora eu não sei se de fato foi apenas marketing ou se era sobre a sua religiosidade. O tênis em si e a sua divulgação leva muitas ritualísticas e muitas simbologias satanistas. E foi aí que eu fiquei confusa sobre o que supor da religiosidade dele. Porque em um ponto ele parece ateísta, em outro ponto ele já parece teísta. E aí o mais óbvio seria pensar que parte mais de marketing. Mas agora eu vou resumir aqui para vocês os detalhes mais destacados, apesar de que tudo nesse tênis é um destaque, que você fica assim, então eu vou detalhar aqui para vocês o que tem
nesse tênis simbólico e religioso? Primeiro, que o tênis se chama claramente tênis do Satã. Leva um pingente de pentagrama invertido e também o desenho de uma cruz invertida. Supostamente, segundo inúmeras matérias que você pode encontrar aí na internet, é dito que na sola do tênis que contém, né, para quem comprou, um líquido vermelho, era de fato sangue humano, segundo as matérias. Tem escrito no tênis Luke 10:18, se referindo à passagem bíblica de Lucas 10:18, que é uma passagem específica sobre a queda de Lúcifer. Foram fabricados apenas 666 pares, que aliás se esgotaram no mesmo dia do lançamento, ou seja, 666 pares do tênis. Um tênis que, aliás, muito mais pessoas do que 666 pessoas queriam. O valor do tênis era um valor fixo de $1.018, ainda referente a Lucas 10:18. E nesse versículo tão destacado, nesse tênis, basicamente está escrito: "E vi Satanás como um raio cair do céu". Na sola interior do sapato também tem um pentagrama invertido com siglas em volta, né? Basicamente fazendo um efeito relacionado à versão legítima de um pentagrama com a escrita em volta, como eu já falei na parte 2, né? Sobre como seria o legítimo disso. Só que na sola, em volta, está escrito siglas, que aparentemente é sobre a empresa que lançou o tênis junto com o Lil Nas X. Na caixa do tênis, os símbolos não pararam, continuaram, e cada vez mais envolvidos em religiosidades. E, para quem não pratica esse tipo de ritualística, quem pratica, por favor, entenda isso. Para quem não pratica, com certeza vai ver isso como algo muito pesado espiritualmente falando. Até porque eu já vi vídeos de pessoas que praticam, e essas mesmas que praticam nunca negaram o quanto a energia desse tipo de prática é sim uma energia mais forte, um pouco mais pesada. Algumas delas que praticam chegam a ter mal-estar, tá? Já vi relatos, com certeza vocês conhecem uma mulher loura, eu esqueci o nome dela, mas uma mulher loura muito conhecida no YouTube, que ela pratica essa ritualística que eu vou citar aqui, tá? Que é o que está destacado lá na caixa desse tênis de Satã, lançado por Lil Nas X em junção de outra empresa. E ela mesmo disse que uma vez ela foi praticar e tal, e ela teve, quando foi 3 horas da madrugada, ela acordou vomitando, passando mal, e tudo isso seria a energia daquilo que era como se fosse uma confirmação. Então, sim, e quem pratica também diz que se você não souber praticar, se você não souber como fazer, em vez de você conseguir o que você está procurando ali, você vai conseguir o efeito reverso, que não vai ser nada bom. Bom, no fundo da caixa contém uma imagem de um daimon da Goécia ou Goetia. Cada um chama de um jeito, eu acho. Goécia ou Goetia, para quem não sabe, é um tipo de ritualística mágica muito poderosa. E é um tipo de magia não natural, tá? Quem, no caso, pratica ou já praticou, se aprofunda nesses assuntos, entendem que existe, como eu disse, vertente em tudo. Então, na magia tem a natural, tem a não natural, tem a branca, tem a negra, e assim segue. A Goécia ou Goetia se dá basicamente pela invocação de demônios, daimons, para atender a pedidos desse que o invocou. Sabe aquela história, não sei se vocês já ouviram, mas muitas pessoas antigas falavam sobre prender um demôniozinho na garrafa para ele poder atender seus pedidos? É quase isso, assim, falando de um modo mais bobinho, só que não se prende numa garrafa. E se ele se soltar, correr, eu acho que não vai adiantar. E essa prática mágica, ela é criada pelo personagem bíblico Rei Salomão. Aliás, um personagem que eu super admiro. O daimon destacado na caixa do tênis seria o daimon chamado... E ele é basicamente considerado um grande presidente do inferno, tendo 50 legiões sob o seu comando. Dentro da caixa tem também o desenho do que parece um anjo da morte abraçando pessoas nuas que estão sendo atormentadas por serpentes que os devoram vivos.
Ainda na tampa da caixa tem o desenho do que parece um espelho antigo. Lembrando que na ritualística, na magia, espelhos podem ser usados magicamente como portais para universos paralelos ao nosso. E no reflexo desse espelho tem a imagem de um ser sombrio, diferente de um ser humano, né? Por isso que é sombrio, porque não tem a mesma imagem que nós humanos. E ele está carregando um homem. Não sei se é uma alusão, supostamente, de um ser sombrio levando a humanidade para a perdição, para o inferno, sei lá. Sei que está lá no universo paralelo, lá no reflexo do espelho no desenho. Ou se pode ser uma alusão à imagem católica de Cristo, porque o homem que está sendo carregado tem traços semelhantes ao da imagem católica de Cristo. O que supostamente poderia ser como uma alusão de o inferno tendo vitória sobre Cristo, né? Se ele está sendo carregado por um ser sombrio, vulnerável, então o lado oposto a Cristo teria vencido. Bom, gente, com tudo isso, talvez ele seja assim, teísta, porque usou muitas simbologias ritualísticas no seu produto. Ou ele também pode ser apenas praticante de Goécia ou Goétia, ou praticou apenas por um momento para poder, sei lá, conquistar algo, atrair alguma coisa para sua vida. Talvez ele não seja um adepto frequente, ou talvez seja realmente apenas por marketing, né? Apenas para poder elevar o seu clipe, a sua música. Como eu disse, funciona muito. E vocês, com base nessa minha análise final, o que acham que Lil Nas X fez, afinal de contas, nesse clipe? Ele é praticante do satanismo? Se é do satanismo teísta, seria do satanismo ateísta? Ou será que foi só para causar polêmica e dar um engajamento melhor para o seu clipe? Comenta aí para mim. Aliás, vai lá no meu Instagram, porque lá é muito mais fácil de eu conseguir responder vocês. E eu respondo a todo mundo, tá? A não ser que dê um bug, como eu já disse, que deu há um tempo atrás. E aí, quando eu fui ver, depois de sempre não sei quantas semanas é que me veio a mensagem da pessoa. Mas, do contrário, eu respondo todo mundo. Então, vai lá, @Shelly_Malagueta_ tia boa. Não deixa de se inscrever, nem deixa de deixar seu like nesse vídeo e nem de compartilhar. Gente, compartilha, que é para engajar mais o meu trabalho também, né? Porque não é só o Lil Nas X que quer engajamento. A tia também quer e precisa. Senão o YouTube não paga a tia, né? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Prometo de novo que não vai demorar 8 meses. Tchau. Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein?